Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 2 de Levítico. Vamos focar naquelas instruções bem detalhadas sobre as ofertas de cereal, as chamadas ofertas de manjares. Uhum, que eram assim super centrais na adoração da época, né? A relação com Deus passava muito por esses rituais. Exato. Então, começando pelo básico, a oferta era de flor de farinha fina. Mas não só isso. Não, tinha o óleo, derramava óleo sobre a farinha e ainda colocava incenso por cima. Certo, farinha, óleo e incenso. Aí levava tudo para o sacerdote, um dos filhos de Arão, e o que ele fazia? Então, o sacerdote não queimava tudo. Ele pegava assim um punhado daquilo, da farinha e do óleo, mas com todo o incenso junto e queimava essa parte no altar. Um punhado só. O texto chama isso de porção memorial e diz que o cheiro, né, o aroma, era agradável ao Senhor. Era como um lembrete ali perante Deus. Entendi. Porção memorial. Um conceito-chave, então. Essa parte ia para o altar. E o que sobrava? Não, não voltava. E aqui a coisa fica interessante. O resto da farinha e do óleo era dos sacerdotes, de Arão e dos filhos dele. Ah, O texto é bem claro, chama de coisa santíssima, mais sagrada ainda, entre as ofertas queimadas. então a oferta tinha uma dupla função, digamos. Ritual no altar e sustento para os sacerdotes. Exatamente. Tudo dentro dessa lógica sagrada, né? Uma espécie de, economia do templo, talvez. E tinha variação no preparo, né? Não era só farinha solta. Podia ser assada no forno. Podia. Aí virava tipo uns bolos ou uns coscorões, que deviam ser umas bolachas fininhas. Mas olha só, sempre sem fermento. Ázimos. E amassados com óleo ou só untados. Sem fermento? Sempre. Anotado. E se não fosse no forno? Tinha a opção da assadeira, tipo uma chapa ou grelha. Aí era a flor de farinha com óleo. Sem fermento também, claro. Mas essa tinha que ser partida em pedaços e depois colocava mais óleo por cima. Partida em pedaços. É. E ainda tinha frigideira. Mesma coisa, flor de farinha e óleo. Sem fermento. Uhum. É curioso como, apesar das formas diferentes de preparar, forno, grelha, frigideira, talvez dependendo do que cada um tinha em casa, né, os ingredientes principais se repetem. Pois é, a melhor farinha, o óleo e essa insistência na ausência de fermento. Isso é muito marcante. Totalmente. E não era só o fermento que era proibido, né? Não mesmo. O texto proíbe duas coisas de forma bem explícita na parte que vai para o altar: fermento e mel. Mel também não podia. No altar, para queimar como aroma agradável. Não. O interessante é que tanto o fermento quanto o mel podiam ser trazidos como oferta de primícias dos primeiros frutos da terra, mas não podiam subir ao altar como parte daquela porção memorial queimada. Tá? Isso levanta uma questão. Por que essa restrição tão forte contra fermento e mel justamente no altar? Qual seria o simbolismo? Olha, a interpretação mais comum, e que parece fazer sentido ali no contexto, é que o fermento, a levedura, né, representa processos de transformação, de inchaço e, por extensão, simbolicamente, a corrupção, o pecado, algo que se espalha. Uhum. Algo impuro. Isso. E o mel, bom, talvez pela tendência de fermentar também, ou talvez por alguma associação com práticas pagãs, quem sabe. O ponto é que ambos eram vistos como inadequados para a pureza que se buscava no altar. Queria-se algo estável, puro. Faz sentido. E em contraste total com o que não podia ter. Tinha algo que tinha que ter, né? O sal. Ah, o sal, fundamental. O texto diz: toda oferta de manjar tem que ser temperada com sal. E chama de o sal da aliança do teu Deus. É uma ênfase impressionante. O sal da aliança. O que isso quer dizer exatamente? Bom, se a gente pensar no sal no mundo antigo, ele não era só para dar gosto. Era um conservante poderoso, né, essencial para preservar a comida, para a vida, e virou símbolo de algo que dura, que não se corrompe. Certo, de permanência. Exato. Então, associar o sal à aliança, ao pacto com Deus, reforça essa ideia de um acordo firme, duradouro, preservado. Cada oferta com sal era tipo um lembrete dessa relação que não devia se deteriorar. Interessante essa conexão. O capítulo ainda fala de uma oferta específica, a das primícias, né? Os primeiros grãos da colheita.
Isso, que era feita com as espigas ainda verdes, que eram tostadas no fogo, e aí os grãos eram moídos, uma oferta bem especial. E mesmo nessa, os elementos básicos voltavam. Sim, mesmo sendo primícias, tinha que adicionar óleo e incenso. E o ritual principal continuava igual. Ah, então o sacerdote ainda pegava a porção memorial. Com certeza, pegava uma parte do grão moído, do óleo e todo o incenso e queimava no altar. A estrutura básica da oferta queimada para Deus se mantinha, sabe? Mostra um padrão bem consistente na forma de adorar. Então, resumindo o que a gente viu, a base é flor de farinha e óleo, tem o incenso na oferta padrão, nada de fermento ou mel no que vai ser queimado, o sal é obrigatório, o sal da aliança, e sempre tem essa ideia da porção memorial queimada, com o resto santíssimo ficando para os sacerdotes. É um sistema bem detalhado. Muito detalhado. E aí fica a reflexão, né? O que essa atenção toda, essa meticulosidade com coisas tão do dia a dia, farinha, óleo, sal, pode nos dizer sobre como eles viam a santidade? Tipo, que ela devia estar em tudo, em cada detalhe da vida. Boa pergunta. Ou talvez, pensando mais especificamente, como essa combinação exata de ingredientes e a proibição de outros era uma forma de comunicar visualmente e simbolicamente o que significava aquela aliança. Que tipo de adoração era pura, era aceitável para Deus naquele contexto? Fica aí para a gente pensar sobre essa linguagem dos rituais, né?